Trabalhadores, se ela não é realizada, ela vai custar dinheiro, ou seja, na prática, ela carrega um custo. Então, um ponto importante é que qualquer coisa que está no seu backlog hoje, ele vai carregar um custo, porque tem pessoas que estão olhando para isso. E se você não endereçar aquela demanda, aquela ideia, potencialmente ela vai perder o seu interesse ao longo do tempo. Por exemplo, se você tem uma ideia muito interessante, que veio de uma área de produto, só que aquilo precisa ser lançado agora, tá? E você não conseguiu dar atenção, nós vamos ter um problema, porque o custo ele vai gerando um problema no tempo, é o custo do atraso. E, eventualmente, você tem uma demanda que se tornou depreciada. Um exemplo prático para vocês. Há 2 anos atrás, uma empresa que olhou para o que o ChatGPT estava fazendo e basicamente utilizou aquele momento para lançar um produto, ela foi um spoiler, especialmente aqui no mercado brasileiro. Hoje nós já não temos mais tantos produtos spoilers de IA. Obviamente que surge um aqui, outro ali, mas a IA é um bom exemplo para vocês sobre a importância do custo do atraso, ou seja, é importante entender, né, que o trabalho intelectual, embora ele não ocupe um espaço físico, ele tem uma questão muito mais sutil, que é a questão temporal. E se a gente não der atenção a essa questão temporal, nós vamos ter problemas graves, tá? Ou seja, o trabalho do conhecimento é um peixe fora da geladeira, é uma banana nesse clima quente que a gente vive no Brasil. Ele eventualmente vai se tornar perecível. Não é porque você tem um item do backlog que aquele item vai estar imutável. Em verdade, o tempo ele vai corroendo o valor daquela demanda. Ou seja, a informação ela se degrada com o tempo se ela não for trabalhada e se ela não for evoluída em coisas, mesmo que sejam intangíveis, eu estou falando de software, eu estou falando de produtos, né? Nós vamos ter problemas diversos com isso ao longo do tempo. Então, o trabalho do conhecimento, ele é uma coisa, ele é um bicho bem diferente do trabalho tradicional, tá? A Adriel aqui me fez a gentileza de encaminhar essa figura, né? Que é uma figura muito rica. Eu sempre dou crédito ao Adriel, tá? Então, não vou é, usar Dá indevidamente. crédito, mas nunca dá dinheiro, né? Então, não sei se está adiantando muito, não. Não, mas no ponto certo. Então, gente, copiei para vocês aqui, tá? É, e sim, citem o Adriel aí se vocês forem usar essa figura, tá, gente? Que é isso, né? A gente tem, né, Adriel, te chamando aqui para comentar um pouquinho sobre essa figura, coisas muito particulares, né, do trabalho que todos vocês aqui na sala, pessoal, e seus liderados fazem. Quiser comentar um pouquinho, Adriel? Eu gosto muito dessa figura, quão didática ela é. É legal porque vai bem nisso que você está falando, Marco, do trabalho do conhecimento, né? Que a gente trabalha sobre coisas praticamente invisíveis, assim, no nosso dia a dia, né? E, e como é complexo a gente gerenciar o fluxo de trabalho de coisas não pegáveis, né? Então, diferente de manufatura, tipicamente a gente tem um processo extremamente repetitivo, padronizado, com um tipo de atividade muito bem clara e definida, né? Estoque visível, os problemas estão ali, né? Visíveis para a gente. Agora, no nosso trabalho do conhecimento, não, né? Uma mesma pessoa pode estar recebendo demandas de sabores muito diferentes, assim, no dia a dia, né? Desde participar de uma reunião comercial, a montar uma apresentação para um cliente, é, codificar. Eu tenho que agora estudar uma nova funcionalidade baseada na IA que está vindo aí, né? Então, isso tudo são demandas que vão lotando, né, a nossa capacidade de entrega. E, e é isso, né? Como é que a gente gerencia essa enxurrada de coisas que nos chegam, e chegam às vezes por canais diversos, todos eles também invisíveis, né? Então você tá lá, recebe um WhatsApp, alguém pedindo algo para você fazer. Cara, isso é uma demanda que chegou, acabou de cair no teu colo, né? E muitas vezes ela é um expedite, está atravessando tudo, mas ela não está invisível em lugar nenhum, a gente não entende direito o impacto que aquilo está causando nas outras que já estão em andamento, né? Ou por e-mail, ou por um quadro Kanban, ou no Trello. É isso, né? A gente está
sempre lidando com uma natureza muito diferente mesmo e requer habilidades diferentes, complementares, eu diria, de quando a gente está lidando no ambiente industrial, fabril, manufatura, né? Exatamente. Então, pessoal, eu abro dessa reflexão porque ela é importante para a gente construir aqui, né, o nosso entendimento sobre o que a gente chama de custo do atraso, tá? O custo do atraso, tá, é essa moeda, tá, que muitas vezes não é percebida, não é observada, mas que é a moeda mais importante para um gestor que faz o trabalho do conhecimento. Você aqui na sala, como um agilista, como um coordenador, como agile coach, como gestor de produtos, como product manager, seja o seu papel gerencial aqui na sala, o que for. Ou até também se você aqui, né, trabalha na área técnica, dentro de TI ou qualquer outra área, especialidade de engenharia ou de trabalho, de conhecimento. Se a gente não tem atenção ao custo do atraso, esse é um ponto que é fortemente fundamentado, e a gente vai entender isso aqui, você pode estar perdendo muitas oportunidades e você não está gerando o melhor valor possível dentro daquilo que você faz a gestão no seu dia a dia. Então, ter essa compreensão do custo do atraso é capital, é fundamental. Sem essa atenção, nós não estamos fazendo um processo apropriado, um processo maduro de gestão, considerando o trabalho do conhecimento. E as implicações disso, elas são profundas, porque, primeiro, né, quando a gente observa gestores tradicionais, ou seja, gestores que não têm essa visão sobre custo do atraso e as implicações do custo do atraso, o que parece ser a moeda importante? As pessoas que você está liderando e as horas que você tem disponíveis. Então, para onde que vai o foco do gestor tradicional? Especialmente porque ele vem de uma escola, né, ele é treinado, né, assim como eu fui treinado nessa escola, o Adriel também aqui que já carrega uma certa idade, né, então, né, também, né, é sobre uma forma de ver o mundo baseado em tempos e movimentos, ou seja, nós olhávamos para pessoas e parece que o que é importante, né, é a ocupação de horas. Parece que o que é importante é eficiência de recursos. Aquela pessoa precisa trabalhar 8 horas por dia. É muito comum, gente. Eu ouço isso até hoje, em muitos encontros. Talvez alguns aqui na sala, como agilistas mais novos, vão se chocar, né? Mas é muito comum, gente, que eu entre numa empresa onde eu vejo gestores reclamando do tempo do almoço, da necessidade de estar observando a pessoa fisicamente. Isso explica um pouquinho da insegurança do trabalho remoto, tá? É óbvio que o trabalho remoto também tem outras questões, tá? Até um bom debate que a gente pode ter com vocês aqui em outro momento, tá? Dado que esse é um tema bem quente na agenda brasileira nesse momento. Mas, de toda forma, a gestão tradicional leva a agenda para microgerenciamento, eficiência de recursos, ocupação de horas. Isso é radicalmente diferente da agenda necessária que a gente precisa ter quando a gente fala do trabalho do conhecimento. O dinheiro, a moeda está em outro local, não na ocupação de horas. Bom, aí a gente pode entrar em cena aqui, né, com a visão do agilista. Há vários agilistas, então vários praticantes de Scrum, por exemplo, né, outros agilistas, né, com outros corpos de conhecimento, é, já não vão fazer uma mecânica baseada em microgerenciamento ou eficiência de recursos. Só que, ainda assim, a gente vê agora uma outra questão grave também, que é o foco tradicional em time, tá? Então, muitos agilistas enxergam o mundo como se o mundo fosse um time. A agenda é aquele time, o meu time, o outro time. E o foco fica sendo métricas do time, tá? Quantos pontos eu planejei, quantos pontos eu entreguei, o que eu vou entregar na sprint. Ah, o que eu entreguei na sprint tá bom, dali para frente não é mais o meu problema. E a gente fica viciado muitas vezes em framework sem nível de time. E a linguagem de time centrismo, ela se torna dominante. Qual que é o problema aqui, pessoal? Vocês podem olhar para as empresas que vocês trabalham, tá? Ou as empresas que vocês prestam consultoria, a gente tem alguns consultores aqui na sala, e vocês vão perceber que entre aquilo que o cliente pede e o que o cliente recebe,
Raramente ou quase nunca você tem apenas o trabalho de uma equipe. Você tem um conjunto de um conjunto, você tem um trabalho de um conjunto de equipes que precisam cooperar. E se essa cooperação não está bem estabelecido, você vai ter problemas, tá? E onde eu quero chegar? Se a gente quer ter atenção ao custo do atraso, se a gente quer ter atenção àquilo que realmente importa, que é o nosso cliente, a gente deveria trazer para a linguagem da primeira divisão de gestão a ideia do fluxo. A ideia do fluxo é central. Se a gente não tem o fluxo como modelo mental, como elemento que vai orientar a nossa mente, nós vamos ficar aprisionados, seja na agenda que está extinguindo a Agile Masters e Scrum Masters do mercado, tá? É, que é a agenda de times. É, embora seja uma agenda bem intencionada, ela não consegue resolver os problemas de ponta a ponta das organizações. Ou na agenda tradicional, que muitos coordenadores ainda vivem, que é uma agenda de foco na eficiência de recursos e no micro gerenciamento. E o que significa é, foco em fluxo? Entender que todo e qualquer trabalho que acontece em toda e qualquer organização moderna é um trabalho que nasce, tá, de um cliente interno ou externo daquela organização. Aquele trabalho flui através das áreas diversas e, eventualmente, encontra o seu demandante em algum ponto do tempo. Esse fluir significa que você pode representar aquele serviço, tá? Ou o produto que vai entregar um serviço como um fluxo. Ou seja, o fluxo organiza a execução daquele serviço. Você pode chamar também isso de processo, se você vem aqui de uma linguagem de processos. A vantagem do fluxo é que você traz o cliente para o jogo, na largada. Você traz o cliente para o jogo na chegada. É o cliente que avalia se o fluxo ele foi eficiente ou não e satisfez as necessidades dele no primeiro lugar. E aqui traz uma coisa curiosa, tá? Quando a gente começa a pensar em fluxo, eu tenho que pensar a capacidade de uma forma diferente. A capacidade não é mais a quantidade de pessoas e horas. A capacidade é a quantidade de itens que está no meu inventário, a quantidade de coisas que estão em andamento. E isso muda tudo, tá? Quando a gente pensa dessa forma, ou seja, que a capacidade é basicamente aquilo que você tem, que já foi compromissado e que ainda não ativou valor, você vai começar a olhar para aquilo que está compromissado e na sua forma de organizar de uma forma bem diferente. O racional do fluxo traz isso para o jogo. E o racional do fluxo, ele pode ser usado por vocês, tanto né, para uma gestão mais tradicional, é, em projetos que nem, não tem uma natureza ágil ou puramente ágil, quanto também para projetos que já se beneficiam de uma abordagem ágil, baseada em Scrum, Safe ou qualquer outro mecanismo, framework que você utilize. A ideia do fluxo é, portanto, aqui uma ideia capital, uma ideia fundamental, e a ideia que a gente vai explorar, né, e que vai trazer para a gente a importância de papéis, tá, de pessoas que internalizem esse modelo mental que nós vamos batizar aqui do gestor de fluxo ou do flow manager. Ok, até o momento, pessoal. Podemos seguir? Me interrompa a qualquer momento. Muito bem. Então, com essa primeira provocação para vocês aqui, né, que a gente deveria focar no fluxo e não nas pessoas ou em times, é importante entender que a visão de fluxo ela traz para a gente uma consequência importante, que é o seguinte: quando você vai fazer gestão de qualquer coisa, de qualquer trabalho intelectual, aquele trabalho intelectual que você realiza, ele está circunscrito a um sistema de trabalho. Eu sempre gosto aqui de usar uma metáfora de um técnico de futebol, tá? Onde o sistema de trabalho é o campo ali, né, os jogadores jogando um jogo contra uma outra equipe. Ou seja, nós devemos pensar em sistemas de trabalho. E pensar em sistemas de trabalho significa que o pensamento baseado em sistemas deve guiar aquilo que a gente faz. Ou seja, e uma coisa importante é que você passa a agir manipulando e trabalhando as políticas
daquele sistema. Um gestor, então, ele passa a não mais olhar para a equipe como a aparente resolução de todos os problemas ou como olhar o microgerenciamento de pessoas. O que a gente está buscando é redesenhar um sistema que está basicamente organizado naquele fluxo. Ou seja, vocês, como gestores, devem ter controle sobre essas políticas. Vou trazer um exemplo bem simples aqui, para a gente poder materializar isso. Em uma certa organização que eu estava apoiando, nós tínhamos um problema que é muito comum em muitos serviços, né, em muitas equipes, que era a quantidade de interrupções que aconteciam numa equipe técnica. Essa equipe ficava muito irritada com isso, e a consequência é que eles não tinham uma boa produtividade dentro daquele processo. Bom, nós percebemos que um dos motivos das interrupções era uma cultura de reuniões que ela não tinha cadências estruturadas e não eram organizadas em horários apropriados. Bom, e uma coisa curiosa, uma coisa interessante, é que essa equipe ela tinha por hábito trabalhar, é, ela chegava um pouco mais tarde para trabalhar e ficava, né, até mais tarde. E essa equipe gostava e ainda gosta, tá? Porque eles ainda fazem esse trabalho dessa forma. Eles preferem se concentrar, tá? No horário da tarde. Tá? Então, tipicamente, entre 2 até 7 da noite é o horário do pico de produtividade deles. Isso varia, obviamente, né? De equipes para equipes. Ou seja, e nesse contexto, né, havia muitas interrupções e a equipe não conseguia fluir muito bem, trabalhar muito bem. O gestor e a equipe, né, olhando essa situação e olhando para as políticas, estabeleceram uma política. Uma política sempre ela vai buscar melhorar o sistema, tá? Ou a gente também pode remover uma política ruim, isso é parte também do trabalho do gestor de fluxo. E uma coisa básica foi realizada, né? Que foi basicamente estabelecer horários preferenciais para reuniões, que nessa empresa passou a acontecer através de um acordo entre essa equipe e outras equipes que fazem parte de um serviço mais amplo de reuniões apenas no horário da manhã, exceto, obviamente, alguma crise, alguma sala de guerra, alguma questão ligada nesse sentido. É uma ação que foi trabalhada, ou seja, o gestor, com o controle dessa política, implementou essa ação e a produtividade da equipe melhorou, porque as interrupções elas foram reduzidas. É uma pequena ação mostrando que até mesmo uma intervenção no horário de reunião pode ser pensada como uma política que está melhorando um sistema de trabalho. Ou seja, pensar, né, que você precisa olhar para o serviço de ponta a ponta, e esse sistema de trabalho ele tem políticas, basicamente te dá a oportunidade de promover melhorias. Um outro exemplo aqui, um pouquinho mais sofisticado, uma equipe, né, que faz software e que reclamava muito de uma equipe de infraestrutura que não conseguia respondê-los de uma forma apropriada. Toda e qualquer demanda que era enviada para eles era uma demanda que simplesmente ficava muitos dias na fila. A equipe de software reclamava. Ah, o problema está com eles, né? E muitas vezes os prints deles falhavam. Eles usavam e ainda usam o Scrum. Qual que é o problema aqui? O problema é que eles apontavam o dedo lá para outra área e eles não tinham compreensão sobre o que estava acontecendo na outra área. Quando, né, essa interface foi realizada, a cooperação entre as equipes, o gestor da equipe que reclamava, ele começou a entender a carga de trabalho brutal que estava acontecendo na outra área, na equipe de infraestrutura. E ele percebeu que essa equipe não estava disponível para responder demandas agora. O que foi estabelecido? Foi estabelecido uma política em nível de serviço, não é uma política em nível de time, uma política que foi organizada para estabelecer uma reserva de capacidade entre a equipe demandante e a equipe que estava recebendo aquela demanda. Havia essa capacidade nessa empresa. Essa reserva de capacidade ela foi estabelecida, ela foi aprimorada e a partir dela essa equipe demandante conseguiu estabelecer uma previsibilidade, um tempo médio de atendimento e até variabilidade desse tempo de atendimento com uma outra equipe. Isso foi positivo. E isso resolveu o problema que parecia ser um problema da outra equipe mal-humorada, da outra equipe lenta, que não nos atendia. Mais uma vez aqui, tá?
o exemplo que o que um gestor que olha para fluxo faz é basicamente entender quais são as políticas que organizam aquele sistema e como que a gente pode remover políticas ruins ou introduzir novas políticas. E o papel de um gestor que olha para fluxo é basicamente definir um sistema de trabalho que vai produzir o resultado esperado. E se você que está aqui comigo hoje vive um problema onde a gente tem tempos altos de entrega, defeitos, reclamações ou qualquer outro tipo de insatisfação, eu convido, tá? E te provoco aqui, né, que o problema tem a ver com políticas que não estão bem ajustadas ao seu sistema de trabalho e encontrar quais são as políticas defeituosas e como definir e socializar, tá? Especialmente socializar políticas novas é um desafio. E é por isso, né, que essa agenda ela foi pensada como instrumentar gestores que trabalham com métodos ágeis ou com a gestão tradicional sobre como criar um sistema de trabalho que funcione. E ó, uma vez que a gente faça isso, nós estamos livres do microcontrole, tá? Basicamente, a gente define uma caixinha de areia, onde ali dentro, né, a equipe pode fazer o que ela quiser dentro dos limites das políticas. A visão de fluxo, curiosamente, ela está fortemente conectada com uma visão orientada por sistemas. Quem aqui na sala já teve a oportunidade de ter contato ou ler o livro Pensando em Sistemas, da Donella Meadows, vai poder até se aprofundar sobre o que é pensar em sistemas. Essa é a visão de fluxo, né? E isso muda muito a natureza do jogo. Ok, pessoal? Podemos seguir? Tudo bem. Bom, então, de novo, né, quero reafirmar para vocês, né, o ponto de controle gerencial e a visão de fluxo é essa coleção de políticas que define o sistema. Ou seja, se a gente tem um sistema de trabalho que está produzindo um resultado ruim, é porque existem políticas ruins que estão provocando comportamentos ruins e que vão gerar resultados ruins, tá? E é aqui que a gente precisa endereçar e trabalhar. E aqui a gente tem uma boa notícia. O método Kanban, ele foi desenvolvido desde o seu início para fornecer orientações simples para que a gente possa criar sistemas de trabalho para gerenciar o fluxo com eficiência. O método Kanban nunca foi sobre microgerenciar ou controlar times, mas como que a gente pode habilitar o fluxo nas organizações. Só que o método Kanban precisava, tá, de orientações específicas. E nesse sentido, na jornada, perdão, o KMM emergiu. Vários de vocês aqui na sala já tiveram contato e já até já conhecem o KMM. O KMM ele dá para a gente um caminho interessante de como que a gente pode evoluir uma organização através de alguns elementos que fazem parte do método Kanban, dentro da perspectiva de resultados, dentro da perspectiva de práticas dentro da perspectiva de comportamentos culturais. Bom, e o KMM, dentro dos seus níveis iniciais, ele tem níveis que nos ajudam a avaliar qual a maturidade aparente de uma organização, tá? Quando a gente fala de uma organização, eu estou falando de um serviço, tá? Não de uma empresa como um todo, mas um serviço dentro de uma empresa. E nos seus níveis mais básicos, a gente tem desde níveis muito frágeis que ainda dominam o nosso mercado brasileiro, até níveis onde eu já tenho ajuste ao propósito. O nível 3 seria o nível mínimo desejado que toda organização deveria aspirar a chegar. E como a gente já sabe do KMM, nós não estamos olhando para conformidade a práticas. A gente está olhando realmente resultados. A gente está olhando comportamentos culturais e, obviamente, algumas práticas que vão poder nos ajudar a garantir esses resultados, benefícios externos e internos, e comportamentos culturais que sustentem esses resultados em longo prazo. Bom, a partir então desses pontos, a gente tem aqui, né, a grande questão que fomentou o Flow Manager, tá? Então, ou seja, eu trouxe aqui essa larga introdução para vocês aqui, para a gente poder mostrar o porquê que nesse momento do tempo a gente quer dar uma ênfase maior dentro da campanha University
ao Flow Manager, porque nós temos, né, um grande lamaçal, uma grande areia movediça que provocou e está provocando um grande estrago para muitos agilistas no mercado. A gente tem visto, tá, gente, dia após dia, nos últimos 2, 3 anos, não apenas aqui no Brasil, mas mundialmente, empresas que estão banindo a figura do Scrum Master ou do Agile Master. E a palavra agilidade, ela infelizmente virou uma piada em certos círculos de diretores. Por quê? Porque nós ficamos, tá? A grande maioria do mercado, ela conseguiu sair de um nível caótico, nível zero, foco em indivíduo, uma grande sobrecarga, um certo nível de conforto, que é bom quando eu comparo com o nível zero, que é o foco em time. Mas o grande problema, pessoal, é que diretores, eles esperam ML4. Diretores não estão nem aí, tá? Não vou usar nenhum palavrão aqui, tá? Mas eles não estão nem aí para ML1. ML1 é bom, é muito bom para a pessoa que está dentro de um time. Ela tem um ambiente confortável, ela tem apoio, ela tem um ambiente tribal. Os resultados melhoram quando a gente compara com ML0. Mas, tá, numa grande empresa, equipes afinadas, equipes com boa e forte coesão social não vão entregar resultados de ponta a ponta. Falo isso, gente, por experiência própria, tá? E Kanban University tem uma coleção enorme de casos e relatos mostrando isso. E isso, inclusive, é muito anterior ao método Kanban. Isso já é um aspecto que é estudado, tá, na sociologia organizacional há muito tempo. Quem aqui na sala gosta de leituras mais profundas, eu sempre recomendo o Arne Burke, que é um cara estudioso profundo dos efeitos de práticas de gestão nas organizações. O efeito prático, pessoal, é que se a gente não conseguir romper com o ML1, o destino vai ser cruel com os agilistas que estão ainda no mercado, porque nós precisamos não criar times ágeis. Times ágeis não atendem mais às expectativas de mercado. Nós precisamos criar organizações ágeis. E times ágeis sozinhos não criam organizações ágeis. É uma visão reducionista. O grande ponto aqui se times ágeis não cooperarem com outras equipes ágeis, para que a gente possa ter fluxos ágeis que vão permitir serviços ágeis, nós não vamos resolver o problema da agilidade em nível organizacional. E, curiosamente, essa é a agenda que a gente tem quando a gente avança além de ML1. Ou seja, é necessário, é fundamental, é urgente, é uma questão de sobrevivência, tá? Para todo mundo que está no mercado e está em cargos de coordenação, e está em cargos, né, como agilistas ou Scrum Masters. A gente não está falando que você vai deixar de ser um Scrum Master. Não, você vai ser um Scrum Master que vai ter habilidades para poder levar a sua organização além do time-centrismo, além do ML1. Você vai conseguir olhar para fluxo, você vai conseguir olhar para dependências, para bloqueios, para impedimentos. Você vai evoluir suas métricas, você vai poder conversar e ter resultados, né, que façam sentido para gestores, diretores, donos, de uma forma geral. Se a gente não avançar além de ML1, tá, a extinção está logo ali na próxima esquina. Eu tenho visto isso de novo, em base diária, eu acredito que muitos de vocês também. Tem pessoas que estão aqui na sala que já conhecem empresas, né, que literalmente baniram e extinguiram áreas inteiras de agilidade, porque o nosso foco estava indevidamente muito abaixo das expectativas de diretores. Dito isso, gente, a gente tem é, os benefícios que a gente tem quando a gente avança além de ML1. Ou seja, eu vou ter um processo consistente de ponta a ponta. E eu reforço isso. Eu sei que muitos agilistas, muitos Scrum Masters fizeram trabalhos espetaculares de ter um processo muito bom dentro de time. Mas, de novo, um processo em nível de time não resolve um problema de uma grande organização. É uma coisa, né, que eu sempre falo de uma forma aqui, né, um exemplo é, didático. A melhor cozinha do planeta, com os melhores chefes do planeta, com o melhor processo da cozinha, não garante que a pizza correta esteja na sua casa no momento correto e quentinha. Muitas coisas ruins podem acontecer antes ou depois. Ou seja, em grandes organizações, o que eu mais observo
são impedâncias entre equipes, descompassos. E muitas equipes bem intencionadas, e muitas vezes com uma forte coesão social, começam a apontar o dedo, nós versus eles. E aquela briga, né? O problema está ali fora, o problema está na outra equipe. Nós já fizemos o nosso trabalho, agora o problema é daqueles caras que vão colocar o ambiente em produção. E isso é um sinal, né, de comportamento ML1. ML2, você tem um processo consistente de ponta a ponta. Você tem linguagens de negócio para todo mundo. As pessoas passam a ter consciência sobre aquilo que está chegando, uma perspectiva do qual é o valor de negócio. A linguagem anteriormente opaca de tarefas, ela é substituída por entregas de valor. Naturalmente, você começa a azeitar o seu processo de ponta a ponta e os seus tempos de entrega caem. Você melhora a sua previsibilidade e políticas em nível de fluxo vão emergir. Isso começa a melhorar a satisfação do cliente. Naturalmente, que para que eu possa avançar nisso, eu preciso olhar novamente para o KMM, para que eu possa entender que comportamentos culturais que eu preciso e que práticas que eu preciso. Ou seja, que comportamentos culturais que são esses? Primeiramente, né, e algo, né, que é muito enfatizado no papel do Flow Manager, que é o foco no cliente. Ou seja, quando uma equipe está trabalhando uma demanda, aquela equipe entende que existe um cliente interno e externo e aquela equipe ela está preocupada que aquela demanda ela avance e chegue até o cliente. Isso remove muito do trabalho ou das narrativas do tipo, eu já fiz o meu trabalho, agora o problema é de uma outra área. É uma narrativa muito comum, eu ouço essa narrativa toda semana e é um exemplo de narrativa ML0 ou ML1. A criação de fluxo de ponta a ponta, como eu citei, tá? O trabalho só está terminado quando ele encontra um cliente. Não é mais o meu trabalho, não é o trabalho da minha equipe. É um entendimento, né, que em uma grande organização, essa evolução ela pode demorar. E ela tem que ser trabalhada em pequenos passos. Então você vai ter que olhar novamente ao pensamento sistêmico. Qual é o conjunto de políticas ruins que está instalada? Qual que é o conjunto de políticas boas que precisa ser instalada? Você vai precisar socializar como remover as políticas ruins. Você vai precisar socializar como introduzir políticas boas. E você vai precisar garantir que essas políticas estejam operando no seu dia a dia. Esse trabalho é fundamental. E socialização de políticas, para quem aqui, né, já faz isso, já entende, não é algo que você faz em uma ou duas semanas. A narrativa é importante. Entender a narrativa, ela é importante para o nosso trabalho. E algo que é fundamental em uma empresa que não seja uma startup com quatro pessoas, os mecanismos de cooperação entre equipes são fundamentais. O conhecimento tácito, ele precisa ser organizado através de atos de coordenação. Muito conhecimento tácito tem que ser tangibilizado em conhecimento explícito. Nós precisamos ter políticas que regulem como o trabalho flui de uma equipe para outra. Dessa forma, você começa a melhorar aquilo que era puramente o trabalho de uma equipe com um trabalho de fluxo. E nesse contexto, você passa também a permitir e habilitar que práticas mais robustas entrem no jogo. Importante citar que, sem os comportamentos culturais corretos, como cooperação, como fluxo, como narrativa, nós não temos um tecido fértil para que a gente crie ou traga práticas mais robustas. E de que práticas que eu estou falando? Primeiro, a linguagem de serviços. É fácil observar a narrativa de é, equipes que se sentem parte de um serviço. Eles falam cliente, eles falam serviço, eles falam fluxo, eles percebem, né, realmente quem demandou e o que precisa ser entregue de ponta a ponta. Eles buscam e trabalham a consistência do processo e entendem que o sistema que eles estão apoiando, ele tem um conjunto de políticas e essas políticas precisam ser aperfeiçoadas. Nós vamos ter um conjunto de práticas no KMM ligadas a políticas explícitas, ciclo de feedback, melhoria colaborativa e evolução experimental, as práticas de gestão, que são práticas que melhoram o jogo. Um gestor de fluxo, tá? Ele olha para isso e utiliza habilmente essas práticas para poder gerenciar o fluxo.
E o que que significa gerenciar o fluxo? Significa que você não apenas olha o fluxo de ponta a ponta, mas você agora consegue identificar bloqueios, gargalos, disponibilidade não instantânea, retrabalho, dependências e várias outras coisas, né, que impedem um fluxo é, fluido e que cria um fluxo turbulento. Ou seja, um gestor de fluxo ele consegue entender, olhar para um quadro, olhar para uma métrica apropriada e ter uma profunda atenção sobre como romper com o trabalho não fluido, como fazer que o trabalho ele possa ser melhorado através de uma pequena intervenção, de uma política que vai atacar um certo problema. E ele está paramentado de um conjunto mágico de métricas. Nós temos 7 grandes métricas que são fundamentais quando a gente fala da gestão do fluxo: defeitos, envelhecimento, descarte, aborto, tempo de entrega, taxa de entrega. Tá? E esqueci de uma aqui, gente, foi mal, né? Trabalho em progresso, tá? Então, primeiro, né, defeitos. Porque se você tem uma equipe com uma engenharia ruim, tá? Não adianta, né, o melhor Scrum, o melhor processo ágil, o processo tradicional. Então, a gente tem também um olhar forte na questão da engenharia de uma forma geral. Sim, Felipe, esqueci do IP aqui, né? Ele ficou invisível aqui, né? Então, defeitos é importante. Olhar para defeitos e o que que a gente pode fazer na perspectiva de políticas para reduzir esse defeito é fundamental. Ter o olhar para o envelhecimento do trabalho, então o aging do IP. Descarte. Então a gente usa duas palavras aqui. Descarte é bem-vindo e é alguma coisa que acontece antes que eu me comprometa com uma demanda. Um gestor de fluxo, ele cria o conceito de descarte, ele cria políticas que vão trabalhar o descarte upstream. O próprio conceito de upstream também vai emergir, muitas vezes, através da atuação do gestor de fluxo. A gente vai usar o termo, né, do abandono, né, o aborto, tá? O abandono é o termo que a gente estava mais usando recentemente, que é o trabalho que foi abandonado, tá? Depois que ele foi comprometido. Isso é ruim, tá? E então, ou seja, a gente busca fazer com que o abandono seja zerado e que o descarte seja aumentado até um certo nível saudável àquela equipe. O próprio tempo de entrega, tá? O lead time, o cycle time, tá? São termos aqui similares aqui para o nosso contexto. Taxa de entrega, também chamada de vazão ou throughput, e o volume de coisa em andamento. Vamos lembrar, o volume de coisa em andamento, ou WIP, uma moeda extremamente importante e também que é gerenciada pelo gestor de fluxo. E pensem pela via negativa. Muitas vezes, pessoal, um gestor de fluxo, ele melhora o ambiente não é introduzindo alguma coisa, é removendo algo ruim. Eu sempre cito isso na saúde humana. Muitas vezes uma pessoa ela está pré-diabética porque ela está comendo açúcar e carbo de uma forma muito ruim. A questão dela não são remédios, não é adicionar coisas, é remover o ofensor, que é alguma coisa que vai permitir que seu organismo, por homeostase, restaure o seu modo natural. Muitas vezes você não tem que introduzir políticas novas, ou regras novas, ou métodos novos. O olhar da via negativa poderoso. O gestor de fluxo também, ele olha e percebe, essa política está trazendo um dano para a equipe. Vamos negociar e remover essa política. Quem aqui, né, já leu o livro azul e o clássico caso do Drago Dimitrios, tá? Da Cross IT, sabe que ele ganhou o jogo removendo políticas. E muitas vezes, né, a gente pode pensar: ah, mas eu não tenho autoridade para fazer isso, Marco. O Drago Dimitrios socializou uma política, tá? A remoção de uma política que vinha do vice-presidente da Microsoft, uma empresa que operava de forma extremamente hierárquica e comando e controle na época, tá? Então, revejam suas crenças, tá? É, obviamente que isso envolve práticas de socialização. O caso do Cross IT é muito interessante, tá? Eu já tive a oportunidade de conversar ao vivo com o Drago Dimitrios, tá? Para entender um pouquinho da mágica. Mas a mágica que vocês conhecem é a socialização de política de forma geral. Isso traz para a gente, pessoal, o papel do gestor de fluxo. E o que que é esse papel? O papel do gestor de fluxo é isso, né? É alguém que vai criar consciência que as equipes fazem parte de um serviço, ou seja,
Não é que eu não possa falar uma equipe, um time, mas a equipe faz parte de um serviço. Ou seja, que as equipes que fazem parte de um serviço estão prestando um serviço para os clientes identificados. E sim, essa frase não tem coisas repetidas, ela é proposital. O gestor de fluxo também busca garantir que nós estejamos usando métricas de fluxo, aquelas 7 métricas. O IP está invisível aqui, tá? No nosso conjunto das 7 métricas. Então, ou seja, é o conjunto mágico de métricas que são usados para você gerir o seu sistema. E um gestor de fluxo, ele busca introduzir práticas, não é criar uma reunião nova, tá, gente? Tá? Pode já ser evoluir uma reunião que já existe, ou usar um tempo de uma reunião já existente. Mas você trazer um- uma reunião de fluxo que está olhando para o workflow de ponta a ponta é fundamental. A diferença dessa reunião para uma reunião de equipe é que eu busco trazer, né, os problemas numa visão muito mais ampla. E muitas vezes eu vou perceber que problemas eles estão ocorrendo nas dependências ou relações entre equipes. O livro Seis Regras Simples, do Yves Morriot, fala bastante sobre esse conceito, produtividade relacional. Tá? E ele traz muitos casos legais sobre como que, muitas vezes, nós temos que atuar nas relações. De novo, né, quem aqui, né, lê sobre pensamento sistêmico, o problema, na maior parte das vezes, não estão nos agentes sozinhos, mas nas relações entre os agentes. É boa, né? O Felipe está trazendo aqui a pergunta do o Yves Morriot, algo assim, tá? 6 regras simples. Ah, perdão, Felipe, só escrevi para você aqui, deixa eu escrever para a turma inteira que está aqui com a gente. Então, Mensagem exclusiva, galera. boa. Sim. Então tá aqui, gente, 6 regras simples, e esse livro vai trazer um conceito muito poderoso, que é o da produtividade relacional. Produtividade relacional é isso, né? Equipes, né, que promovem cooperação. Não à toa, cooperação é um valor que está declarado no ML2 do KMN. E aqui, gente, é importante, né, e essa que foi a grande questão, né, que surge, que é a consciência de promover esse papel. E ontem mesmo eu estava em uma reunião maior, né, com vários AKTs, né, e com David Anderson, onde a gente ficou discutindo bastante essa nova proposta, tá, e que é um treinamento dedicado a discutir o papel do gestor de fluxo. De novo, não é um cargo, tá? É um papel. É um papel que pode ser executado por qualquer pessoa na organização que busque trazer esse modelo mental de, basicamente, olhar para o fluxo. E uma observação que a comunidade tem é que, tipicamente, organizações que estão buscando estabelecer ou consolidar a maturidade 2 implementam esse papel, seja alguém, tá, encarregado, né, por aquele serviço ou com interesse maior, passe a olhar para o fluxo como um todo, tá? E trazendo essas práticas que eu citei para vocês. Isso culminou, tá, nessa nova certificação chamada de Flow Manager. Essa certificação, tá, ela está embasada então em um curso de 16 horas, e esse curso ele busca trabalhar em um conjunto amplo de temas ligados a elementos, tá, que vão além de equipe, que vão além da eficiência de recursos, que vão além, né, de olhar puramente para horas. Eu tentei trazer aqui, né, um mapa, né, de uma nuvem de palavras, a partir do material do treinamento, tá? E a gente vai ver aqui coisas, né, que são comuns para alguns de vocês, tá? Mas basicamente essa visão, o fluxo, né, dominando aqui, né, o foco no trabalho, não nas pessoas, o foco na demanda, gestão, tempo, né, serviço, valor, entrega, tá? Então a gente vê aqui algumas palavras ou coisas que são trabalhadas de uma forma geral, tá? E a gente tem o privilégio aqui também, tá, gente, de abrir essa certificação oficialmente aqui no Brasil, né, e ofertá-la para quem tiver interesse em dedicar e discutir ferramentas poderosas, né, de como fazer a gestão do fluxo através dessa ideia do Flow Manager ou do Flow Management. E caminhando aqui, né, para nossa parte final aqui, para a gente poder também manter nosso tempo acordado com vocês aqui,
algumas reflexões importantes, tá? Independente da gente aí, né, é, da certificação oficial. Pensar em fluxo e, portanto, em sistemas é capital. E eu chamo isso realmente de algo é, crítico no momento de mercado que a gente está vivendo. Literalmente, a tolerância executiva, ela se esgotou. E eu trago aqui, fique à vontade para tirar uma foto dessa tela aqui. Existe um vídeo muito bacana que eu recomendo que vocês assistam e transmitam para gestores. Infelizmente, não é um vídeo que vai falar de TI, tá? Então, vocês podem comunicar com qualquer pessoa, porque a linguagem vai ficar muito clara. E é um caso muito poderoso, né, de como que a gente pode rever o que a gente entende por eficiência. E é um relato muito bacana, trazido pelo autor, de como que uma equipe de especialistas em saúde, na verdade, vários especialistas de várias equipes, se reorganizaram com uma visão centrada em fluxo e conseguiram, através disso, reduzir brutalmente o tempo de diagnóstico de TDAH, que era uma coisa extremamente demorada, tá? Nesse contexto que acontecia lá na Suécia, tá? Que era um processo que demorava quatro meses, então uma grande agonia para os pais, tentando passar na mão de vários especialistas até encontrar um diagnóstico positivo ou negativo, e que foi reduzido por uma semana, tá? E curiosamente, isso aqui é consistente com relatos que a gente ouve da campanha University, que eu também já tive a oportunidade de vivenciar, de redução de tempo de entrega de até 90% quando você traz a visão de fluxo. Então, nós temos hoje, né, dados consistentes de reduções muito fortes de tempo de entrega e do aumento de produtividade quando a gente passa a pensar em fluxo. Ou seja, a gente tem também aqui uma justificativa econômica sobre isso. Então, esse vídeo ele é muito legal para trazer, através de um caso é curioso, um caso que não remete aqui a squads, ou TI, ou produtos digitais, o poder de pensar em fluxo e rebatizar o que a gente conhece como eficiência. A eficiência de fluxo é o tema que é trazido aqui nesse vídeo. E reflexões finais aqui, tá? Para a gente abrir para perguntas ou questões. O que que eu observo, tá, gente? E, por favor, tá? Critiquem, discordem, tá? Mas, de fato, tá? Eu estou vendo que o agilista tradicional, o agilista que olha apenas para cadências, para ritos ou para equipes, ele está perdendo sua importância, ele está sendo extinto gradativamente no mercado brasileiro, tá? Eu falo isso com muito conforto, tá? Porque não que eu concorde com isso, tá, gente? Mas é algo que eu estou observando, tá? É inevitável, nem as redes estão povoadas de pessoas se manifestando a favor ou contra esse tipo de coisa. A minha interpretação é que a agenda ML1, ela basicamente impediu que a gente avançasse de uma forma plena, né? E nesse sentido, a gente tem aqui uma grande oportunidade para que a gente possa ir além, tá? Então, os gestores, coordenadores, Scrum Masters têm uma grande oportunidade para que a gente vá além, para que a gente consiga, de forma geral, elevar a maturidade e a agenda de fluxo, ela tem não apenas um aspecto que eu entendo fundamental para que empresas entreguem mais valor, mas também para que a gente tenha pessoas e colegas seus com um nível de eh, robustez para ficarem e conseguirem permanecer nesse mercado que está mudando, onde alguns questionam agilidade, mas ninguém pode questionar valor, entrega e resultados. Então, são pontos que eu queria trazer para vocês aqui dentro a essa oportunidade. E se alguém estiver interessado, pessoal, em discutir mais os detalhes da certificação, nós criamos aqui, né, uma landing page para vocês, tá? Fique à vontade para dar uma olhadinha nela. A Isabela pode comentar aqui também um pouquinho, tá? E a gente fica à disposição para conversar sobre a certificação oficial. E passa a bola para vocês aí, pessoal, se alguém tiver alguma questão sobre a agenda de fluxo, sobre o Flow Manager. Você já atua como Flow Manager também de alguma forma? Isabelle, comenta aí, por favor. Boa noite, pessoal, tudo bem? Minha câmera aqui não está muito boa, não. Estamos em condições aqui adversas, mas eu acredito que vocês estejam me ouvindo bem. Tá me ouvindo bem, Marco? Sim. Ok. Então, eu atuo aqui na equipe de treinamentos, na equipe de eventos da ARC, ok?
E eu estou à disposição. Todo mundo que conversou comigo, sou eu que converso aí no WhatsApp com você sempre. E a gente tem colocado aí esse lançamento do Flow Manager, né? A gente tem colocado desculpa, só desligando aqui. A gente fez o lançamento da landing page e, como o Marco disse, nós somos a primeira empresa no Brasil a ministrar esse treinamento, a divulgar e a lançar as datas de treinamento do Flow Manager aqui no Brasil. Ok? Então, eu vou colocar aqui no chat para vocês o link da nossa landing page, ok? E o valor da certificação o valor esse valor ele vai ser tabelado, né, para todas as empresas que, né, vão dar esse treinamento, esse é o valor mínimo, vai ser de 2.799, mas no lançamento a gente está dando 30% de desconto para essa certificação. E nessa página a gente tem as informações dos descontos, a gente tem a informação da possibilidade de parcelamento e temos ainda mais desconto no Pix, ok? Se alguém quiser fazer. E logo abaixo, se você descer dentro da página da landing page, a gente tem as turmas. Nós vamos ter uma turma agendada para julho e uma turma agendada para outubro. Então, a gente tem uma turma à noite e uma turma no fim de semana que a gente agrada a gregos e troianos. Então, a gente tem nessa página o link direto para a compra dentro do PagSeguro, mas se vocês quiserem outras formas de pagamento, se tiverem alguma dúvida ou quiserem, né, que a gente converse, né, tem alguma outra coisa que a gente possa fazer para trazerem vocês como alunos, vocês podem me chamar no WhatsApp. E esse desconto ele é válido até o dia 7 de abril, ok? Então, esse desconto ele vai ser válido apenas até o dia 7 de abril. Depois disso, a certificação, né, o valor do curso, ele volta ao valor original, que vai ser, né, que foi informado pela Cambay University, ok? Oi, Isabelle, obrigado. E, pessoal, mais uma vez, quero agradecer a todos aqui. Fique à vontade se quiserem trazer perguntas, tá? Então, para quem é, não está conectado comigo aí no LinkedIn, fique à vontade para se conectarem, porque independente aí do curso, a gente pode trocar muitas ideias sobre experiências e ideias ligadas ao papel do Flow Manager, que eu sei que vários de vocês aqui na sala, inclusive, praticam. Alguém quer trazer alguma questão, pessoal? Pô, deixa eu fazer uma pergunta, até mandei. Estão me ouvindo? Sim, te ouço. Opa, perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, né? Olhando para as certificações hoje que a gente tem do KMM, né? TKP, KMP, KCP ali, em qual range ela entra aqui? Eu acho que é um pouco difícil, né? Conectar ali, acho que eu estou Flow Manager nessas três categorias, mas na sua opinião ali, em qual range você acha que ela está entrando nesse momento? Pô, legal. Vão ter várias novidades, tá? E uma dica, se você olhar o site do DJA, o DJA, tá, gente, que é a Escola de Gestão David Anderson, ele mostra o que vai acontecer com os cursos da Kanban University, tá? Então, nós vamos ter cursos que têm uma orientação mais executiva, ação, mão na massa, e cursos mais desligados para o agente de mudança. Então, a linha KMM-KC é uma linha que vai se tornar cada vez mais uma linha paralela para agentes de mudança. Já a linha do Flow Manager, tá, que vai acompanhar uma linha ainda mais avançada ligada ao Demand Manager e o Delivery Manager, vai ser uma linha mais focada para execução, mão na massa, resolver problemas práticos do dia a dia, tá? Então, os produtos, né, que existem hoje vão ser mantidos, tá? Então, KSD, KSI, tá? Isso não se altera, mas vocês vão começar a perceber o lançamento de produtos, tá? Isso vai se dar ao longo do tempo, que vão ter uma visão mais centrada em papéis e execução de coisas. Então, o Flow Manager é o primeiro desses produtos que está focado em como entregar coisas, né? Como resolver problemas práticos, uma linha mais executiva. Dito isso, ele tem uma linha
é que tem muita informação ligada ao KMM, mas naturalmente uma profundidade menor, tá? É, comparativamente a um curso de KMM ou KC. Ou seja, ele é um curso que vai te ajudar a como romper o ML1 e como implantar com sucesso ML2 nos serviços que você gere. Não sei se eu consegui responder, essa questão foi ótima, muito boa, tá? Para mim, acho que respondeu aqui. Na verdade, a gente está, entre aspas, o que é uma brincadeira, uma carreira em Y, né? A gente está abrindo aqui uma vertente talvez mais teórica, mais conceitual ali de KMM, talvez uma linha mais prática ali de execução, que talvez nem entre tanto na Exatamente. teoria, né? Talvez pega um cara de produto e ensina para ele como ser um flow manager ali, conseguir gerir o fluxo de trabalho do dia a dia dele. Perfeito. É isso, né? Acho que eu Perfeito. entendi certo. Certíssimo, tá? E uma coisa interessante, tá, gente? Vocês não vão ver aqui, né? Não é KFM, tá? O treinamento se chama Flow Manager. Tem um pequeno detalhe bem sutil aqui, tá? Perdão, deixa eu voltar aqui tá aqui no final. Observem, tá, gente? Tem uma coisa bem sutil aqui, mas ela comunica muita coisa, tá? O nome do curso, tá? Então, o nome do curso mostra, né, que a intenção do curso aqui, tá? É, é realmente o foco no papel do Flow Manager. E sim, o curso ele vem aqui, né, com a qualidade Kanban University, tá? Que você já conhece muito bem, tá? Mas é uma mudança sutil, mas é algo que vocês vão ver nos anos que estão chegando aí. Nessa semana mesmo, tá, o David Anderson está trabalhando em um curso que está no nosso Upstream, um curso chamado Delivery Manager, tá? Que vai ser uma visão ainda mais avançada e talvez a gente esteja aqui no ano que vem falando desse treinamento mais avançado ainda, que talvez chegue aqui, tá? Então tá em Upstream, não posso falar nada, né, porque ele não chegou ainda na Kanban University, mas ele está lá no site já da DJA. De todo jeito, a gente já tem algo, né, que já foi experimentado no último ano, estava no Upstream da DJA e já chegou oficialmente aqui na Kanban University, que é o Flow Manager. Ok, então, para quem perguntou aqui, tá, gente, quem é que já é KCP, sim, é uma carreira em Y. Se o seu papel é consultor, não, tá? De verdade, não. Mas se o seu papel é executor, se você está no lamaçal, sofrendo pesadamente com a ingerência, e os problemas que as empresas estão te trazendo, você está no olho do furacão, esse curso é para você, tá? Se você é consultor, a linha é KMM, KC, AKC, tá? É uma outra linha. Eu gostei da analogia do Y, porque inclusive, né, vão ser verticais distintas, tá? Elas não concorrem, tá? E o Flow Manager é um curso mais mão na massa, como resolver problemas de cooperação, de bloqueios, de gargalos, de disponibilidade não instantânea, de questões que a gente trouxe aqui para vocês. Adriel, quer comentar? Sim, estava pensando aqui, Marco, em cima dessa pergunta que trouxeram, né? Quando a gente olha para o KMM, é o nível 2. Tem a prática lá, Implement the Flow Manager Role, que é Isso. exatamente, né, estabelecer esse papel de um gestor. Então, o que você está falando, né, é a habilidade de gestão, né? De gestão de Isso. fluxo. Então, eu vejo muito gerentes de projeto, gerentes de departamento, enfim, né? Que às vezes ainda não estão pensando num fluxo ponta a ponta, mas são pessoas que precisam entregar resultado. Se eu tenho que entregar resultado, eu estou operando o fluxo de trabalho, né? Eu sou um gestor daquele fluxo ali. Então, eu vejo que faz muito sentido para quem precisa é, Operar, né? coordenar, né, Isso. liderar a execução de fluxos, seja ele departamento, ponta a ponta, e seja lá o que for. E é interessante que, quando a gente vai para o nível 3 do KMM, aí eu acho que entra naquilo que você estava falando de coisas que estão no upstream da Kanban University, né? Que ele meio que, ainda mais organizações maiores, né, que você precisa ter agora dois novos papéis, que é como se fosse uma divisão do Flow Manager, né? Que é o Request Manager e o Vai ser Delivery chamado Manager. spoiler, vai ser chamado de Demand Manager. Vamos ver, né? Demand Tá no Manager, upstream. que E não é mais Delivery o Manager. Request Manager, então. Ah, entendi. Isso. É, É, e porque a faz muito palavra sentido, né?
Sim, exatamente. O Demand Manager e o Delivery Manager. Mas aí o Delivery Manager está sendo testado pelo David Anderson em pessoa, tá? Uhum. Nesse momento lá na DJA. E ok, Legal. deve chegar para a gente aqui em algum momento oficialmente pela Kanban University. Mas é isso, tá? Eu acho que você trouxe muito bem e para todos, tá, gente? Legal. Se você está aqui na sala como consultor, tá? Provavelmente não, tá? Esse curso aqui é para quem está literalmente sofrendo pesadamente nas organizações. O foco dele é para gestores que estão executando, não conseguem sair do ML1 porque eles não estão aparamentados com as ferramentas apropriadas para isso. Por Os outro lado, comportamentos o papel culturais, práticas e resultados. de um Sim, consultor, de um coach, de algum agente de mudança, eu vejo também como uma oportunidade de ter mais repertório como alguém sim. que ajuda essas pessoas, né? Sem dúvida, Inclusive. tá? Porque, curiosamente, pessoal, eu já tive a oportunidade de estudar o material desse curso, ele tem coisas que não estão no material do KMM, tá? Ele tem coisas, né, que não estão em nenhum outro material de Kanban já escrito, tá? Ele tem muitas coisas inéditas. E até é provável, tá, gente, spoilers aqui, que publicações novas surjam sobre isso. Vocês viram que esse ano saiu uma publicação da ANA, tá? Sobre o Upstream Kanban. 10 anos depois, 12 anos depois que o Patrick Stewart publicou o livro. Então esperem também que a gente tenha publicações específicas sobre Flow Manager de coisas que não estão publicadas ainda em nenhum local do planeta. E tem muita coisa, curiosamente, não vou dizer que ela é inédita, tá? Mas a roupagem é diferente, tá, gente? A roupagem, ela traz uma questão é, que é distinta para quem vive uma organização ML1 e precisa romper com comportamentos e práticas ML1. Romper no sentido positivo da palavra, tá? Boa? Legal. Mais alguma questão, pessoal? Fique à vontade. E sim, acabei não respondendo aqui a pergunta mais cedo aqui da Joelma. Sim, vai ficar gravado. Isabela vai disponibilizar para a gente. Podem assistir isso aqui no futuro, tá? E desde já então, pessoal, muito obrigado aí pela presença, por estarem aqui e fico à disposição para a gente poder interagir, conversar. Eu agradeço, Raul, obrigado demais aqui, né, pela participação com a gente. E vamos trocar ideias, pessoal. Dependente dos cursos, fazer o papel do fluxo, do gestor de fluxo, é algo fundamental para nos manter relevantes nesse mercado desafiante que nós vivemos. Alinox, eu tô vendo aqui. Não, não é uma concorrência ao KMP, tá? Então, o KMP é um curso que ele vai ficar durante ainda muitos anos no mercado. Ele tem um certo foco, tá? É, então, tanto no seu KSD quanto KSI, mas o Flow Manager ele tem uma agenda distinta, tá? O KMP foi o grande e a principal vitrine da Kanban University. E ele misturou muitos assuntos que tem ali, né, aspectos de entrega, de upstream, aspectos consultivos, aspectos executivos. E a gente tem agora um foco em um papel dedicado, tá? Uma coisa interessante, essa pergunta é ótima. Você tem dois slides no KSI falando do papel do Flow Manager. Eu contei, gente, nós temos 320 slides falando do papel do Flow Manager. Então, não é uma concorrência, entende? Como um caminho aprofundado para discutir a competência do Flow Manager. Excelente questão. Eu agradeço. Pô, mais questões, pessoal? O curso traz algum aspecto sobre liderança, Marco? Não, liderança um outro treinamento, tá, que está ligado à formação do Leadership Professional, tá? Nesse momento chamado de KLP, mas que provavelmente também vai ser rebatizado em algum momento do tempo, tá? Provavelmente, vamos ver o que acontece, né? Mas esse é um curso, o Leadership Professional é um curso que vai estar mirando no ML5, tá? Não que apenas quem está aspirando no ML5, mas para te levar a uma agenda ML5. Flow Manager é para te levar para uma agenda estabelecida de ML2. O atual KLP, tá? É para te levar para uma agenda até ML5.
Boa questão. Tudo bem. Mais questões, pessoal? Fique à vontade. Ok. Então, sem mais questões, agradeço novamente, me despeço e mantemos contato na rede. Qualquer pergunta, pessoal, fique à vontade. A gente compartilha, comenta com vocês, tá bom? Valeu, abraço. Tá joia, obrigada, boa noite. Até mais, gente. Boa noite.